Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, seu podcast do Conexão Britânica, onde a gente fala sobre inglês, fala sobre cultura, fala sobre história, fala sobre assuntos variados, assuntos aleatórios, mas principalmente a gente fala sobre alguma coisa que possa ser útil para você. E nesse episódio eu decidi trazer uma pergunta que, se você ainda não se fez, você fará. Eu espero que não depois desse episódio, mas que muita gente que passou por mim já me fez essa pergunta, que é por que você não consegue falar inglês? Por que vamos colocar nesse, como se eu fosse a pessoa, tá? Por que eu estudei tanto, ou estudo tanto, e não consigo falar inglês? Então, antes de eu dissecar as coisas aqui, me conta aqui embaixo. Por que você acha que, se não for o teu caso, que uma terceira pessoa, ou se for o teu caso, por que você não consegue falar? Por que existe esse tabu? Por que existe esse medo? Por que existe esse impedimento de falar inglês? Por quê? Conta aqui pra mim. Pausa o vídeo. Se você estiver vendo numa outra plataforma, me conta lá no Instagram, corre lá no Instagram, @Conexão Britânica, e conta pra mim. Eu não consigo falar inglês, ou geralmente pessoas não conseguem por causa disso. Conta lá pra mim. Pausa o vídeo, eu vou esperar um pouquinho. Pausa o vídeo, vai lá. Muito bem. Vamos conversar então aqui. Eu vou passar para você um ponto de vista de quem tá, como eu costumo dizer, do outro lado da mesa. O que é isso? Quem vê a coisa pelo lado do professor, quem vê o lado pedagógico, mas também vê o lado da pessoa, do ser humano, do aluno, do ser que aprende. E assim, normalmente em, sei lá, mais de 50% dos casos, o impedimento para falar, ele mora dentro da gente. Ele não é externo, ele não é falta de conhecimento, ele não é falta de vocabulário, ele não é falta de gramática, ele não é falta de nada. E, na verdade, ele é um excesso, na minha opinião, que é um excesso de vergonha, né? Eu já tive alunos que diziam assim: poxa, teacher, eu escrevo muito melhor do que eu falo, e eu consigo falar tudo aquilo que eu escrevo, mas eu não consigo falar do jeito que eu escrevo. E a minha justificativa naquela época para a pessoa foi a seguinte: eu entendo, porém há de se como é que eu vou dizer isso? Há de se entender algumas coisas. A primeira delas é de que escrita e fala, elas nascem no mesmo lugar. No mesmo lugar do nosso cérebro, aqui dentro, né? Desse troço aqui que a gente chama de cabeça. Nasce na nossa área da criatividade. E essa área da criatividade é aonde a gente coloca toda a parte de conhecimento gramatical, todo o vocabulário, é onde a gente coloca todas aquelas ligaçõezinhas, aqueles detalhes de contexto, aqueles conceitos pequenos que a gente aprende aqui e ali com o professor e tal, outros que a gente acaba criando para nós mesmos, até porque muitas das vezes o professor ensina um determinado conceito, aquele conceito não entra bem na tua cabeça, mas você modifica a forma de falar para que aquilo internalize de uma melhor forma. Então tá tudo lá dentro.
Porque a área da criatividade está ligada, né, diretamente à nossa área mais racional. Então, a todas as caixinhas, como eu costumo dizer, de você aprender a abrir as caixinhas e pegar o material que você precisa na hora certa. Então, você cria as coisas ali. E criando, aí ela vai ser distribuída. Essa criação vai ser distribuída. Então, passa pelos filtros, né? Os filtros racionais de gramática, de coesão, de coerência. E, em seguida, vai para a área que precisa ser enviada. Seja a área motora para você escrever, seja a parte mecânica de fala. Só que quando vai para a parte motora, ela vai meio que direto. Criou, escreveu. Né? Criou, filtrou a parte toda, né? Que eu falei agora, coesão, coerência, etc. Você escreve. Porque se der errado, você apaga. Mas, para a fala, não. A fala ainda tem um último filtro, e esse filtro costuma ser um impeditivo para muita gente, que é o tal do filtro da vergonha. E muitas das vezes a gente se impede de fazer coisas que nós sabemos fazer porque nós temos vergonha. E vamos colocar assim, não é só vergonha, existe um medo. O medo. Principalmente nós adultos, né? Porque para a criança, pro jovem como se fosse um velho também falando, mas acho que você pegou a ideia. Para eles, existe muito menos cobrança, né? Interna. Né? Eu conheço jovens hoje em dia que se cobram muito até, mas eles têm menos dessa cobrança de serem perfeitos. Nós adultos, nós mais adultos, a gente já tem uma cobrança muito grande por trás de nós, que é uma cobrança nossa, uma cobrança social, uma cobrança cultural, uma cobrança que vem de castas superiores da nossa sociedade pessoal, ou seja, da nossa família, e que nos fazem ser pessoas muito perfeccionistas no que não deveria. E infinitamente não perfeccionistas com o que deveria. Mas aí é um papo antropológico, sociológico e vários outros lógicos que não vou entrar nessa seara hoje. Mas a gente acaba sendo esse perfeccionista que se cobra em cima de uma coisa que ela não precisa ser perfeita. Ela não precisa. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você hoje. Você não precisa ser perfeito ou perfeita. Aí a gente vai para o segundo ponto que justifica o primeiro. Por que você não precisa ser perfeito? Porque olha só, se eu consigo, com poucas palavras simples, passar uma mensagem do ponto A para o ponto B, existe neste caminho uma coisa chamada comunicação. Tá? E vamos botar um foco bem grande nessa palavra, comunicação. Tá? Comunicação independe de perfeição. Ah, mas é para uma comunicação efetiva e eficiente? Sim! Comunicações efetivas e eficientes independem de perfeição. Por que eu estou te dizendo isso? Você pode fazer uma comunicação efetiva e eficiente com uma imagem. Você pode fazer uma comunicação efetiva e eficiente com 3 palavras não correlacionadas. Vou dar um exemplo bem simples. Bem simples. A gente gosta de ver um show britânico. Eu não sei se pode falar o nome, tá? Mas quem tiver no Reino Unido, só procurar House of Games,
tá? Se eu não me engano, a BBC 2 passa às 6 horas da tarde lá todos os dias, segunda a sexta. E é um quiz show, ou seja, um show de perguntas e respostas, não muito ortodoxo, porque geralmente são perguntas que tem um twistzinho, tem uma coisa diferente. E tem uma das provas lá que eles pedem que a audiência, as pessoas que estão assistindo, enviem 3 palavras correlacionadas a um filme, a um livro, uma peça de teatro, a um musical, não importa. E eles fazem um que a gente chama de word cloud, que são uma nuvem de palavras correlacionadas a um assunto. E muitas das vezes você vê aquele tanto de palavra que elas não têm ligação, não tem aquela coisa de sujeito, verbo, predicado, não tem adjunto adverbial disso, não tem advérbio, não tem adjetivo, não, são palavras soltas, mas que você olha aquilo lá tudo e você entende sobre o que está sendo falado ali. Tá? Uma outra prova, você tem que colocar... você vai receber o nome de um livro, por exemplo, e você tem que resumir isso em uma palavra. E cada um das pessoas lá vai resumir em uma palavra, e uma das pessoas precisa adivinhar o nome do livro. Então, esse é o exemplo. Isso é uma comunicação que ela pode ser efetiva e eficiente com poucas palavras, não correlacionadas, na verdade são relacionadas a um assunto, mas não conectadas gramaticalmente falando. Vou te dar um outro exemplo, que não tem nada a ver com quiz show nem nada disso. Que a gente vai inverter os papéis agora. Vamos pensar num nativo de inglês que começou a aprender português e do nada encontra um grupo de brasileiros. E essa pessoa, ela quer beber alguma coisa. E olha para esse grupo de brasileiros e fala: por favor, água. Ou cerveja. Qualquer coisa. Aí a minha pergunta vai para você que está me vendo, você que está me ouvindo. Você entendeu o que a pessoa queria? A comunicação dela foi eficiente? Ela não foi perfeita, mas ela foi eficiente? Na minha opinião, ela foi. Porque a pessoa deixou claro que ela queria beber água ou beber cerveja. Por quê? O nosso cérebro ele é capaz de complementar as informações que estão faltando. Isso aí é neurologista que fala e psicólogos, psicanalistas, enfim. Mas que nosso cérebro é capaz de complementar as coisas, né, para cobrir os buracos, né, para tapar os buracos que estão faltando e, por fim, a gente conseguir entender isso dentro daquela comunicação. Aí dentro disso, por que você que está me vendo agora sente aquela necessidade absurda de, se não estiver perfeito, eu não consigo me comunicar? Fala para mim. Conta aqui para mim embaixo. Se você está vendo numa outra plataforma, me conta lá no Instagram. Por quê? Por que para nós seria diferente? Por que a gente é tão especial assim? A gente é igual a todo mundo. Igual a todo mundo. A gente tem aquela possibilidade de fazer uma comunicação eficiente, porém não perfeita. Bom, acho que eu consegui provar meu ponto. Acredito que eu consegui provar meu ponto. Agora, vamos para um outro lado. Aí já é um feedback que eu recebo de alguns dos meus alunos. Eu tenho uma maioria de alunos que moram no Reino Unido. Eu tenho hoje apenas uma aluna no Brasil e uma aluna na Itália. O restante, todos moram no Reino Unido. E todos eles têm a mesma característica. Tem uma vergonha de falar com as pessoas. Por quê?
E aí, qual a justificativa principal? Não é só a vergonha ou o medo de errar. Isso faz parte, claro, mas não é só isso. Mas medo de serem ridicularizados. E esse é um medo, assim, ele é bem latente na grande maioria, se não na sua totalidade. Medo de que a pessoa vai rir de você estar falando errado. Eu poderia perfeitamente sentar aqui, sentar aqui onde eu tô, no meu escritório, no Brasil, no Planalto Central, e falar para você, não, mas isso não acontece. Eu estaria mentindo para você e isso seria muito feio. Isso acontece sim. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Canadá, acontece na Jamaica, acontece no Reino Unido, acontece na Irlanda, na Austrália, acontece em qualquer lugar. Porque gente dessa natureza existe em qualquer lugar. Gente que acha engraçado você não saber as coisas, gente que tem a coragem de olhar para tua cara e chamar você de ignorante ou de burro, isso existe em qualquer lugar. Mas infelizmente, ou felizmente para nós, essas pessoas elas estão muito mais se refletindo na gente, refletindo sua própria ignorância na gente, do que o contrário. Só que somos nós que sofremos isso, né? Mas eu vou te falar um negócio. São poucas essas pessoas. São poucas. Tá? Eu falo por experiência própria, são poucas. Então, o meu conselho para você é não precise se amedrontar com relação a essas pessoas, porque, primeiro, são só pessoas. Essas pessoas não conhecem o teu passado, não conhecem o teu presente, não sabem o que você está fazendo. Tá? E com certeza, aí eu vou falar um pouco mais de Reino Unido, porque é onde eu conheço. Tá? Existem muito mais pessoas que estão ali e que vão te ajudar. Que vão te ajudar. Na verdade, aí por experiência própria mesmo, eu ouvi isso de uma atendente de uma loja em Londres. Que eu pedindo as coisas que eu tava querendo, e ela falou, você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Ela, nossa, seu inglês é muito bom. E eu falei, não, obrigado, tal, sou professor de inglês no Brasil e tal. E perguntei, você atende muitos brasileiros? Sim, atendo muitos brasileiros. Falei, quantos deles falam bem? Ela falou, olha, não tem muitos que falam muito bem, mas eles conseguem passar para mim o que eu preciso saber. Então, desde que você me explique, seja com gestual, seja com palavras soltas, não importa, eu vou conseguir atender. Foi basicamente o que ela disse, não foram exatamente essas as palavras. Então, assim, era uma mocinha nova, de uns 20 anos, em Londres, dizendo que ela se esforça para entender o brasileiro ou a brasileira que vai lá para ser atendido por ela. Então, assim, vamos falar bem sério aqui. Você tem pessoas, muito mais pessoas como ela do que como no outro exemplo que eu falei. Não vale a pena tentar. Né? Aí você fala pra mim, poxa, mas assim, eu morro de medo. E tudo bem, medo é um sentimento que muitas das vezes ele é incapacitante. E eu entendo, e tá tudo certo. Mas para tudo que a gente precisa fazer na vida, como atividade, né? Preciso aprender a esculpir em madeira. Hoje você decidiu que você vai esculpir madeira. Você vai pegar um tronco, vai esculpir, vai ficar lindo. Não vai.
eu resolvi cozinhar um prato dificílimo. Vai ficar bom? Talvez. Talvez não. Qual que é o ponto mais que conecta tudo isso? Vou falar bem pertinho aqui, ó. Prática. Prática. E aí uma crítica que eu faço, uma crítica mesmo, tá, gente? Porque eu lido muito com esse público, então conheço muita gente, muitos casos, tá? Então fica a crítica nesse caso. Muitos dos nossos conterrâneos brasileiros que moram lá fora não se dão ao trabalho de tentar praticar. Se escondem atrás de um tradutor porque é mais fácil. Então, assim, voltando à pergunta que é o nosso tópico. Por que você não consegue falar inglês? Primeiro de tudo, falta prática. Falta prática. Eu acredito fielmente, de verdade, falo assim, verdadeiramente aqui para você. Se você separar um tempinho por dia, né? Tem gente que fala 15 minutos, eu mesmo já usei esse termo. Separa 15 minutos por dia. Todo mundo tem 15 minutos. Às vezes não. Mas se você tiver, separa 15 minutinhos e pratica um pouco. Conversa com alguém, ou converse com você mesmo ou você mesma. Faça isso. Investe um pouco do teu tempo, um pouco da tua rotina. Palavra importante aqui, rotina. Introduza inglês na tua rotina. Na verdade, você precisa introduzir qualquer atividade que você quer aprender na tua rotina, né? Essa história de eu vou pro curso, estudo lá e tudo vai ficar bem, essa história já foi, já acabou. Então introduza inglês na tua rotina. Fale, nem que seja por conta própria, nem que seja sozinho, sozinha, sabe? Ajuda. Parece que, mas eu vou ficar parecendo uma pessoa, né, perturbada. Tá tudo bem, deixa os outros pensar. Você não comanda o pensamento alheio. Você comanda o que você pensa do que você acha do pensamento alheio. Isso você comanda. Se a tua vontade de aprender for muito maior do que o peso das opiniões alheias, se joga. Se joga. Então, hoje, na minha opinião, e comecei esse episódio do podcast hoje falando sobre isso, na minha opinião, você não fala inglês porque você não pratica. Você não pratica. Mas eu não sei nada de inglês. Duvido. Mas isso é um papo para um outro episódio. Para um outro episódio. Quem já tem alguma coisa de inglês, pratique o que você tem. Mas eu vou praticar errado. Se você não tem nenhum tipo de guidance, né? Nenhum tipo de guia, provavelmente você vai acabar aprendendo errado, sim. Mas se, por exemplo, você acompanha o que a gente faz aqui no canal, eu duvido muito de que você vai fazer errado. Porque tem aqui mais de 300 vídeos que você pode assistir com diversos assuntos, dos mais simples aos mais complexos, que você pode aprender e aplicar na tua vida. Simples assim. Tá? Então, para a gente resumir o nosso bate-papo de hoje, você não fala inglês hoje porque te falta um detalhezinho, te falta bem isso aqui, que é introduzir um pouco de prática na sua vida. A opinião alheia é a opinião alheia. Eles não têm nada a ver com isso. Agora, eu não falo porque eu não tenho conhecimento. Vem pra cá. Tem muito conhecimento aqui dentro do canal. Você pode usar e absorver o máximo que você quiser.
Eu trago, é gratuito. É gratuito. Aí você fala, mas você ganha coisa do YouTube. Sim, mas isso é consequência de eu entregar algo gratuito para você. Você não paga nada para receber o que eu estou oferecendo. Eu recebo da plataforma, não recebo de você. Até porque eu faço isso, entrego isso para você, 0800 de graça. Aproveita. As oportunidades estão aí. Use. Pegue um pedacinho do seu dia. Só um pedacinho. E coloque inglês nesse pedacinho. Pratique coisas que você tem dificuldade. E se você mora fora, se você mora no Reino Unido, boa parte da minha audiência é do Reino Unido, se você mora no Reino Unido, aproveita a oportunidade que você tem que outras pessoas não têm. Vai pra rua e converse com pessoas. Vai no mercado, vai numa padaria, vai numa loja, vai pedir informação. Mesmo que você não precise da informação, vai lá simplesmente pela prática. Tá? Faça isso. Experimenta. Tá? Derruba essa parede de medo, de vergonha, porque ela só vai te impedir de chegar aonde você quer. Eu não estou falando só de inglês. Isso é para a vida. E bom, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tá? A ideia do podcast é realmente a gente bater um papo, a gente debater, então o espaço está aberto para você me dizer se você concorda, se você discorda, se você acha que eu estou falando bobagem, pode me descascar, não tem problema, só não seja ofensivo, porque se for ofensivo eu vou deletar o seu comentário numa boa, sem peso na consciência, tá? Mas se for uma crítica construtiva, com argumentos interessantes, vai ficar ali e a gente vai debater, tá bom? Se você tem alguma ideia de assunto, alguma pergunta que você queira que eu reflita a respeito, algum assunto de gramática que você ache difícil e que eu me sinto tão mal com isso, coloca aqui pra mim, seja aqui no comentário no YouTube, manda lá no Instagram, olha, eu quero isso, bota lá #BritCast que eu vou ver que isso é uma sugestão de assunto, tá bom? Eu sou o Rod Krebs, você tá no Conexão Britânica e esse é o BritCast, o podcast do Conexão Britânica, que é o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu vejo você no próximo episódio e também nos próximos vídeos. Valeu, um abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.